13. Voltamos então no canal UOL na TV. Galera, deixem likes aí. Galera da TV também, deixe likes aí pra gente. Agora é hora de falar do peixe do Flamengo, hein? Vitória do Santos, uma vitória importante para dar um alívio, um pouco mais de tranquilidade ao peixe, com gol de Neymar. Neymar atuando em mais de uma função ontem, aliás, fez um gol de centroavante, conseguiu marcar e ser decisivo em um jogo grande contra o Flamengo. Você gostou do jogo do Santos e do Neymar, PVC? A gente já está vendo aí os melhores momentos da partida. Eu não imaginava que o Santos fosse ganhar do Flamengo. Então eu gostei. E o Neymar faz um gol de centroavante mesmo, mas não é só de centroavante, porque não é qualquer centroavante. Pede para o Serginho Chulapa, histórico centroavante do Santos, driblar 2 zagueiros no meio da grande área, na risca da pequena área e fazer o gol. Não tem. O Neymar jogou bem ontem. O Neymar jogou bem ontem. Aí você vai dizer, mas o Neymar não fez só o gol. O Neymar deu uma bola importante para o David Washington. O Neymar deu um passe importante para o Gabriel Bontempo. O Neymar teve uma outra finalização que quase saiu o gol contra o Rossi. O Neymar fez um bom jogo. Não estou dizendo que o Neymar fez um jogo de Messi, nem um jogo de Neymar 2017, né? Quando dava aquele chapéu contra o Vila Real e fazia aquele gol de placa. Não se trata disso, mas ele fez um bom jogo. E ele atuou em mais de uma função, né? Porque quando o David Washington ainda está no jogo, ele está ali atuando como meia, que é a função dele, né? Mas depois ele vai, inclusive, meio que como centroavante, ali como atacante ele virou mesmo. Centroavante, E até a jogada que ele faz, né? O posicionamento, a forma como ele gira, que ele tira os adversários, ele faz o gol. Um gol meio de centroavante mesmo. E que jogou protegido para não ter que marcar mais ninguém, não ter que correr para trás para marcar ninguém. E funcionou. Ele na posição dentro da grande área, não foi falso. O gol não é de falso 9. Não. O gol é de 9. Gol de 9. E fisicamente também foi importante, porque ele aguentou o jogo todo, né, PVC? Sim. Não é claro, né? Não tem aquela intensidade que a gente espera do Neymar, mas acho que por esse ponto de vista também foi um jogo importante. Eu estava vendo se o Santos não ganhava 3 jogos seguidos, estou contando o amistoso contra a Desportiva, que não é necessariamente um jogo para se considerar, mas aconteceu o jogo, né? Não estou inventando o jogo existiu, é um amistoso, mas existiu. O Santos não tinha 3 vitórias consecutivas desde dia 2 de março. Então, são 5 meses depois, tem 3 vitórias seguidas. Eu pensei, primeira vez que o Neymar faz 2 jogos em 2 jogos seguidos, 2 gols em 2 jogos seguidos. Não é verdade. Ele conseguiu fazer contra o Bragantino e o Inter de Limeira. Foram jogos seguidos. Mas agora ele decidiu o jogo maior que ele podia decidir. Ele não decidiu o jogo contra o Corinthians antes, não decidiu contra o Palmeiras. Tinha decidido contra o Água Santa, contra o Inter de Limeira e o Bragantino. É completamente diferente você decidir contra o Flamengo. Contra o Flamengo, líder do campeonato. No Campeonato Brasileiro e não no Campeonato Paulista. Não estamos dizendo o que vai acontecer. Eu estou dizendo o que aconteceu. Mas dá aquela esperança do que pode acontecer? Dá uma empolgadinha? Ou a gente já se frustrou tantas vezes, né, esperando tanto desse Neymar, que depois ele se machuca, aí depois ele é expulso. Ele já frustrou tantas expectativas que é melhor ter calma nessa hora. De ontem eu tenho mais esperança no Robinho Júnior do que no Neymar. Que foi outra boa notícia desse Santos, né? Na estreia do Robinho Júnior, que obviamente é filho do Robinho. E ele foi bem, a torcida gostou, PVC. Ele se movimentou, ele deu dribles, não estava com os holofotes todos voltados para ele, porque Neymar estava em campo. E talvez até essa pressão que foi tirada um pouquinho tenha contribuído. Você gostou do jogo dele? Eu gostei, acho que ele entrou muito bem no jogo. É meio redundante dizer, mas não custa, que ele não é o pai dele. O pai dele foi um grande, enorme jogador e tem um problema com a justiça que ele está cumprindo. E está preso, e é importante a gente ressaltar isso. Exatamente, ele tem uma questão com a justiça e ele está pagando a sua dívida com a justiça. E o filho não tem nada com isso? Não tem nada a ver com isso. Sim. O filho não tem nada a ver com isso. Importante pontuar. O filho tem que fazer a carreira dele, que começa agora aos 17 anos de idade. E não merece carregar esse peso também, né? Não, ele é uma pessoa. Ele fez o quê? Ele estudou a 8ª série, o 4º ano do ensino médio, o 3º ano do ensino médio, entrou na divisão de base do Santos, conviveu com a mãe dele, que
tem a relação que tem com o ex-marido, enfim, não importa. Importa que ele é uma pessoa que tem um trajeto para frente. E acho que ele está tendo cabeça, tranquilidade e amadurecimento aos 17 anos para ter isso. Esperança é o Robinho Júnior, como jogador para o futuro. Esperança é o Robinho Júnior, como jogador para o futuro, como um homem da nova geração. Que atributos você vê nele como jogador para dar essa esperança para o Santista? Habilidade, velocidade, capacidade de fazer gol, capacidade de entendimento do jogo, leitura do jogo. Ele tem. Entendimento, vou tocar num ponto de novo, assim, ele é um jogador do futuro e ele pode ser um homem do futuro. O Neymar, ele é a prova a cada dia de que ele pode jogar num nível para ir para a Copa do Mundo. Talvez daqui a um ano a gente descubra que o Robinho Júnior amadureceu e tem mais potencial para jogar a Copa do Mundo que o Neymar. Não sei. Não tem uma bola de cristal aqui. O que a gente está imaginando é se o futebol que o Neymar jogou ontem pode levá-lo à Copa do Mundo. Se ele jogar todo dia como jogou ontem, eu não acho que é titular da seleção brasileira. Eu acho que ele pode ter um papel... O futebol que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes é de 11 marcando 11. O Neymar não vai marcar pressão como a gente viu o Harry Kane marcando. Então, a seleção brasileira não pode ter o Neymar como titular jogando o que jogou ontem. Mas pode ter um jogador para 15 minutos que jogue o que jogou ontem. Essa é a pergunta. Mas a resposta só vai vir se ele jogar hoje, jogar domingo de novo, bem. Tem quarta, domingo, não machucou. Quarta, domingo, quarta gol, domingo assistência. Quarta gol, domingo assistência. Aí você arregala o olho e fala, eu preciso desse cara. Constância, né? É. Porque talento a gente sabe que ele tem, né? Isso aí não precisa nem discutir, mas precisa de constância. E da questão física também, né? Que ele aguente um jogo inteiro, que ele tenha cada vez mais intensidade. Ontem não estava, né, na sua melhor forma, mas a gente já vê uma evolução nesse sentido, né? Fisicamente é um Neymar que foi melhor do que você esperava? Eu acho que fisicamente abaixo do que ele poderia estar aos 33 anos de idade. Sim. O corpo dele não é o corpo do Messi nem do Cristiano Ronaldo aos 33 anos de idade, mas a técnica dele é acima... O Ronaldo Fenômeno, que fez o gol de placa na Vila Belmiro, que corta o zagueiro, olha a posição do Fábio Costa, a posição do goleiro e toca por cobertura, e faz um gol espetacular na Vila Belmiro, aquele Ronaldo não era a Copa do Mundo. Tanto não era a Copa do Mundo que ele não foi à Copa do Mundo. Mas aquele Ronaldo, que já estava acima do peso, era suficiente para ganhar Campeonato Paulista, invicto e Copa do Brasil contra o Internacional em Porto Alegre. A relação do Neymar hoje, para mim, é Ronaldo Fenômeno 2009. O Ronaldo não foi para a Copa, mas o Ronaldo foi fenomenal, jogando acima do peso. Kleber Xavier falou sobre o Neymar. Vamos ouvir o treinador do Santos. Primeiro, falar da qualidade dele, que ele atingiu na parte física, né? Pela dedicação, primeiro pela dedicação dele, está cumprindo os trabalhos, a alegria que ele está, né? De estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar o Santos a chegar numa posição melhor, que é o nosso objetivo, o nosso desafio, e depois fazer parte da seleção, retornar à seleção. E ele tem feito uma dedicação muito grande. Ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito. Marcou, ajudou muito, né? E vai crescer, a gente vai ter cuidado. Agora a gente tem uma sequência que é difícil, porque são jogos de sábado e quarta, né? Quer dizer, quarta agora, depois já tem sábado outro. Então a gente vai ter que cuidar algumas situações. Então aí os elogios de Kleber Xavier para o Neymar depois da partida de ontem. Vocês pegam o Mirassol no final de semana. Boa. O PVC, pensando nesse Santos, né, que em termos de tabela aí do time,
ganha um pouco mais de tranquilidade, se afasta um pouco mais da zona do rebaixamento, ainda mais numa partida, né, que estava longe de ser o favorito. O Santos pegando o Flamengo era uma preocupação enorme. Será que o Santos dá para vislumbrar algo melhor nesse Campeonato Brasileiro com o Neymar bem, se ele mantiver essa constância que você falou? É um time que tem o goleiro Brazão, que está muito bem, que tem o Roleiser, que não jogou ontem porque estava suspenso, mas vem sendo um dos destaques do Santos. Tem o Zé Rafael aí chegando do Palmeiras, o Igor Vinícius, que a torcida torceu o nariz, é verdade, mas enfim, pode contribuir. Será que é um Santos? Não dá para pensar em algo melhor para esse Santos do que ficar só lá atrás, brigando contra o rebaixamento? Tem que pensar. Mas é incrível como a gente tem com os técnicos, por exemplo, o Abel, uma relação que parece um jogo de videogame, né? Felipe Luiz perdeu para o Santos. O Kleber Xavier não ganhou nada. Quem ganhou foi o Neymar. Tá, então vamos dar os méritos aqui pro treinador santista da vitória. Tem um time que está se construindo. Não, e falaram muito da derrota, aliás, é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Da derrota do Felipe Luiz, né? Não é a vitória do Kleber Xavier. Ah, o Felipe Luiz mexeu no time, a derrota do Felipe Luiz. E o ponto é, o Santos ganhou do Flamengo. Sim. Nunca por isso que a gente começou falando do Santos. Nunca é Neymar versus Felipe Luiz. Nunca é Kleber Xavier versus Felipe Luiz. É Santos versus Flamengo. Quem ganhou foi o Santos, quem perdeu foi o Flamengo. Aí você começa a porque parece um jogo de videogame às vezes. Não, o cara apertou o botão errado, apertou o triângulo em vez de apertar o quadrado e perdeu o domínio da bola e por isso perdeu o jogo. É que os protagonistas, os personagens, acabam roubando mais esses holofotes muitas vezes, né? Então, quando o Neymar é decisivo, vai todo mundo falar do Neymar mesmo. Então, tudo bem, o Neymar foi protagonista do jogo, foi de fato. Sim. O próprio Kleber Xavier exaltou a atuação dele, mas o que está acontecendo é que você está conseguindo ter um time, um clube que trouxe o Neymar para a realidade um pouco mais nos últimos 2 meses e ele está se preparando, se condicionando para tentar jogar 2, 3, 4 jogos seguidos. Ele voltou a fazer 2 gols em 2 jogos consecutivos, considerando o amistoso contra a Desportiva Capixaba, a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Mas o fato é que você tem um time que começa a se estruturar pelo trabalho do Kleber Xavier. Aí. Que se fosse só o Neymar jogando ping-pong, não tinha sido não ia gol. adiantar. Bem pontuado, PVC.